a minha terra para eles julgar, para que eu não veja mais a face do rei. É verdade sim, fui eu que matei a Mion. O sangue de meu irmão está em minhas mãos. Ele abusou de Tamar, minha irmã, virgem pura e inocente. Como ele pôde fazer isso? Tamar é minha irmã e dele também. Mas o formoso Absalão está. E tenho muito a fazer. Vou seduzir o povo. Vou lutar contra meu próprio país. O rei Davi está com seus dias contados. Não importa se ele é meu pai. E não importa se ele é minha família. Não! Aminon não poderia ter feito isso comigo. Eu amava como meu irmão. Ele abusou da minha inocência e me seduziu. Aminon destruiu todos os meus sonhos. Eu não merecia isso. Eu não merecia. Por milhares e milhares de anos, famílias conheceram o ódio, a ganância e o desprezo. O inimigo nunca se importou se era pobre ou rico. Simplesmente família. Eu já falei pra você deixar de ser peculante. Não me interessa saber de Deus. Recebeu sua oferta. Para, Caim. Meu prazer aqui. Eu já cansei de obedecer o que eu tenho que fazer. Vou esfregar seu rosto nas pedras. Quero ver sua habilidade agora, seu inútil. Você precisa morrer, Abel. Até meu sangue de Abel e se tornou maldita. A terra tem sede, o inimigo quer mais. Filho, não vai embora. A mamãe te ama. Não adianta falar mais nada. Eu cansei da sua casa, da sua comida, do seu cheiro. Eu preciso ir embora. Eu preciso me despedir, mãe. Mas, filho. Não adianta falar mais nada, pai. Eu vou embora. Preciso mostrar para o mundo que eu cresci. Preciso mostrar para o mundo que eu virei um homem. Casas destruídas. Assim como o vento forte sopra sobre as árvores e vai para longe com a mesma intensidade com que chegou, assim são milhões de filhos que se foram. Pais sem esperança olharam o horizonte sem regressar o tempo que se passou. Extra, vai matar filho com 20 facadas. Extra, filha planeja a morte dos seus próprios pais. Extra, esposa mata marido por causa de sua fortuna. Penitenciária feminina de Itapevi, São Paulo. Eu matei o meu bebê. Ele não parava de chorar. Então eu peguei uma faca e enfiei no meu bebê. Ele chorava mais ainda. Que choro ensurdecedor. Eu esfaqueei o meu bebê até matar. Eu quero sair daqui. Alguém me tira daqui. Por que eu fiz isso? Por que as pessoas fazem isso? A cada minuto, família se destrói. A cada minuto, família se destrói. Eu matei meus pais. Foi tudo planejado com meu namorado, simulamos um assalto. Um belo dia acordei, coloquei minha melhor roupa, pentei meus cabelos, desci degrau por degrau da escada. Fiquei num local que ninguém pudesse me ver. Vi cada detalhe. Eu não suportava mais a maneira que meu pai olhava para mim, nem as comparações que minha mãe fazia de mim com outras pessoas. Não suportava mais. Não suportava mais os dois. Matei mesmo. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Francisco e Cláudia convidam a todos para o casamento de seus filhos, que será realizado na igreja Santo Agostinho às 18 horas. Maldita hora! Eu não amava meu marido. Casei com ele só por interesse. Eu queria o dinheiro dele todo, só pra mim. Eu planejei tudo, cada detalhe. Mas agora eu tô aqui nessa cadeia maldita sem o meu dinheiro. Aqui todo mundo me chama de assassina. Mas eu não sou assassina. Assassina! 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 Paizinho amado, meu nome é Rayane, eu faço parte da companhia de teatro Giovanni Si e eu gostaria de compartilhar agora o meu testemunho. Bom, eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade, entramos na igreja, eu e minha família, nós fomos evangelizados por uma missionária e junto comigo entrou eu, minha mãe, meu padrasto, o filho do meu padrasto, meu irmão de coração. E eu me lembro que assim que eu entrei, eu me encantei com o ministério de adoração, o ministério de dança. E eu sempre participei. Então toda a minha vida dentro da igreja eu estava no altar do Senhor, ministrando louvores a Ele. E era tudo que Satanás queria roubar de mim. Era os dons que o Senhor tinha me entregue. E o Satanás utilizou de todas as formas para amaldiçoar e destruir a minha família. E tudo começou com meu irmão. Esse meu irmão ia para a igreja conosco, mas na verdade o coração dele ainda estava vazio. Ele ainda não tinha entregue verdadeiramente seu coração a Jesus. Ele continuava indo para a igreja, mas de vez em quando ele se perguntava por que eu não estou fumando,
tornou usuário de drogas. E foi quando eu comecei a ver a paz da minha casa desmoronar. Eu continuava na igreja, a gente continuava na igreja, em paz e tal, mas ninguém sabia a realidade que passava dentro da minha casa. Nós íamos todo domingo de mão dada, sentávamos, assistíamos o culto, tranquilo. Mas o pastor e nem liderança nenhuma sabia que dentro de casa era uma casa de discussão, de raiva, de xingamento. Nós chegamos a um ponto que ninguém mais sabia qual era o seu papel dentro de um lar. Quem era pai, quem era mãe, era uma falta de respeito um com o outro, era uma briga. Eu perdi totalmente o meu relacionamento com a minha mãe. Aquilo começou a me influenciar. Eu ia para a igreja com muita vontade, com muita adoração, mas o que estava acontecendo na minha casa começou a me influenciar. Eu comecei a me dominar por um espírito de rebeldia enorme. As brechas estavam sendo abertas dentro da minha casa. O Satanás estava usando os seus demônios. Esse meu irmão foi se afundando cada vez mais nas drogas. Eu me cansei de ver ele sendo em casa descontrolado, agressivo, e ter que ficar calada. Vi ele chegando com pertences de outras pessoas e ter que ficar calada porque ele me espancava, ele me machucava. E eu tinha que viver naquela realidade. Meus vizinhos sabiam que nós não éramos nenhum exemplo de família crente. Nós íamos para a igreja, mas dentro de casa todo mundo ouvia o que acontecia. Mas eu continuava lá no caminho do Senhor, eu continuava indo na igreja. Daqui a pouco, o inimigo, ainda não satisfeito com o que ele estava fazendo no meu lar, ele começou a usar a vida do meu irmão tremendamente para tocar na minha. Esse meu irmão, com o passar do tempo, começou a me olhar com outros olhos e começou a abusar de mim dentro de casa. Comecei a ser abusada pelo meu irmão. E eu me lembro que essa foi a época da minha vida que eu chamei de escuridão. Porque eu andava no meio das pessoas, eu estava no meio das pessoas, nas reuniões de jovens, nas vigílias, mas eu me sentia sozinha. Eu me sentia abalada, aflita. Eu evitava os olhares dos outros para que ninguém, como se alguém fosse olhar no meu olhar e descobrir o que eu estava passando. E eu não contava a ninguém, meu pastor, minha liderança, ninguém sabia. Cheguei a ponto de dançar no altar do Senhor e não senti nada. Eu vi meus amigos nos encontros de jovens, eu sinto o Espírito Santo, eu sinto a unção do Senhor. Eu não sentia mais nada. Eu estava completamente dominada por ira, por raiva, por mágoa. Havia uma fenda enorme no meu coração. E todas as noites eu me lembro que eu tinha que dormir caladinha, quietinha, morrendo de medo que aquela porta se abrisse novamente. E o inimigo novamente roubasse a minha alegria. Por anos ele roubou a minha alegria. Por anos eu fiquei em depressão, eu sofri bulimia, eu tive diversas doenças da alma, psicológicas. E eu não entendia por que sessão nenhuma de psicólogo. Um psicólogo me ajeitava, me dava um jeito, por que aquela dor não saía, por que eu não saía daquela discussão. Eu evitava me olhar no espelho, eu não aceitava que ninguém me elogiasse, que ninguém falasse que eu era bonita, eu tinha raiva, eu odiava a minha carência. Então, passou o tempo, eu subia no altar do Senhor sem sentir nada, ouvia Satanás falar na minha mente, você não tem que sair, você não presta. As pessoas que estão aí são santas, você não é santa, sai daí. Então eu comecei a engolir aquilo e achar que eu era aquilo mesmo, era um lixo. Comecei a achar que eu era dando no nariz, não vivia mais satisfação de ninguém, chegava tarde em casa, queria conhecer as coisas do mundo. Comecei a entrar em outras igrejas atrás de rapazes, para usar de prostituição, para desviar os olhares daqueles que estavam buscando a Deus verdadeiramente. Dentro de casa eu só abria minha boca para amaldiçoar meus pais, meus irmãos, minha família. Eu era a boca de maldição na minha casa. Mas só que Deus já tinha feito uma promessa na minha vida. Ele tinha dito assim que eu entrei na presença dele, que a minha família não converteria a aceitar Jesus através da minha vida. Eu não sabia quando aquilo ia acontecer, mas Deus havia lançado essa promessa. Deus, como diz essa palavra, ele não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta. Então o Senhor havia me prometido e ele cumpriu. No momento que eu vi que eu não conseguia mais sair daquele buraco sozinha, eu me entreguei e eu simplesmente lembrei daquele Jesus